Bom, a gente vai seguir esse passo a passo aqui para criar a nossa matriz de barrado de toalha. Lembrando que tanto a imagem quanto esse arquivo aqui em bloco de notas tem aí para você fazer o download. É só você clicar no botão abaixo que tem aí da aula para você baixar o material, porque ele é indispensável para você fazer a aula, tá? Nosso primeiro passo aqui é ter uma imagem, tá? Então já vou dar um OK aqui, né? E aí eu já vou mostrar qual imagem nós vamos utilizar. Na hora que você baixar o material, vai estar nessa pastinha zip, então você vai clicar com o botão direito do mouse em cima e vai clicar aqui, ó, extrair aqui. E aí ele vai tirar os materiais que estão lá dentro, né? Então tem o bloco de notas que a gente está usando e as imagens. Se você estiver usando o Wilcon 2.0, você tem que usar essa imagem aqui. Se for qualquer outro Wilcon, você pode utilizar essa outra aqui, ó. Então nós vamos fazer essa imagem aqui desse barrado de toalha junto com vocês, tá? Então vamos lá. Com o nosso programa Wilcon aberto aqui, né? O próximo passo aqui é inserir a imagem no programa. Então o que a gente vai fazer, ó? Então vamos clicar aqui, ó, importar gráfico. Ele vai abrir essa caixinha, você vai encontrar onde está a sua imagem. Então eu vou encontrar a minha aqui. Bom, tá aqui as nossas imagens, né? Vou clicar aqui, ó, barrado de toalha e clicar em abrir. Logo quando ele abrir a minha imagem, com a imagem selecionada eu aperto a letra K para ele trancar aqui na minha tela. Vou clicar aqui, ó, e vou mudar a opção de cor aqui, ó. Vou deixar branco o fundo para ficar mais fácil. Próximo passo aqui é redesenhar os pontos, né? Então vamos começar a redesenhar a nossa matriz aqui. Primeiro a gente vai redesenhar aqui, ó, os nossos pontos costuras aqui de cima, tá? Então a gente vai pegar esse ponto aqui, ó, digitalizar por ponto corrido. Se o seu não estiver aparecendo, o conjunto de ferramentas chama digitalização tradicional, tá? Vou deixar o meu aqui, ó. Você vem aqui, ó, em janela, barra de ferramentas e vai lá digitalização tradicional que ele vai aparecer. Vamos clicar aqui na ferramenta, ó, dar um zoom aqui, né? Então você vai vir na linha aqui, ó. Dou um clique aqui com o botão esquerdo, ó. Venho clicando com o botão direito do mouse, ó. Ele vai fazendo curvinhas, ó. Olha que legal, ó. Então você vai contornando aqui a sua imagem. Essa é a parte que a gente chama de redesenhar, ó. Então para você entender, ó, o botão esquerdo ele faz ponto reto, ó. O botão direito já faz ponto curvo. Léo, eu errei como você, o que eu faço? Aperto o backspace, ó, que ele vem apagando aqui, ó, tudo que você fez, tá bom? Ó. Então, vou continuar daqui, ó, clico com o botão direito, ó, e vou fazendo em cima mais ou menos da minha linha, ó. Olha que legal. E clico aqui com o botão e aperto a letra Enter aqui, ó. Olha que legal, ele já fez aqui, ó. Então esse é o passo a passo que eu chamo de redesenhar a nossa imagem, tá? Vamos clicar nesse objeto, ó. Você vai dar um Ctrl D de dado, que ele vai duplicar. Aí com a setinha do teclado você vem colocando aqui para baixo o seu ponto, ó. Bom, então já colocamos as duas risquinhas aqui, né, que é igual, ó, é o mesmo. E agora a gente vai desenhar a parte de baixo aqui, ó, do nosso objeto, tá? Do nosso barrado aqui, ó. Então a gente vai vir aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, essa ferramenta aqui, ó, chamada curva complexa, damos um clique nela, vamos dar um zoom aqui, ó, dou um clique aqui com o botão esquerdo, ó, e venho clicando com o botão direito para ele ficar em curvinhas, ó. Chegou no biquinho, clico com o botão esquerdo para ele ficar reto e venho com o botão direito para ele fazer curvinhas aqui, ó. Então a gente vai fazer isso até lá no final do nosso desenho, ó. A gente vai fazendo aqui, ó, tudo isso daqui, ó. Aqui é a mesma coisa, né? Então o legal dessa técnica de redesenhar é que você simplesmente vai, digamos assim, fazendo uma cópia aí do seu desenho, né? Mas você vai usando a imagem que você tem aí por baixo para você se basear, para você não se perder, né? Assim fica mais fácil para você desenhar e criar qualquer matriz, ó. Então, vamos fazer até chegar ao fim, ó. Venho contornando com o botão direito do mouse, ó. Ó. Mesma coisa, se você errar, pode apertar a tecla Backspace que ele apaga e você continua de onde parou. Dou um clique aqui, ó.
venho, dou outro clique aqui, ó, e volto contornando agora por baixo, ó. Então a gente foi, agora a gente vai voltar aqui, ó, tá? Então às vezes você fala assim, ah, Léo, mas eu tô indo muito devagar, tô com, né, dificuldade. Não tem problema. Você tem que ir no seu tempo, fazendo do seu jeito, do jeito que você consegue, tá? Então assim, como é uma videoaula, você pode ir pausando o vídeo e fazendo pausadamente, volta o vídeo e continua, para não ter problema aí. O importante é você aprender, né, fazer, porque é praticando realmente que você aprende aí, ó. Então vem fazendo aqui, ó. Ó. Contornando, pá, que eu entrei um pouquinho, ó, apago e volto de novo, ó. Pronto. Posso dar um Enter, ó, que ele vai finalizar. Aí ele vai aparecer um monte desses tracinhos aqui, ó, que é o que eu chamo de ângulo do ponto, né? Aí aperto o Enter, ó, ele vai finalizar aqui, ó, ok? Se o seu não ficou com esse ponto, ficou diferente, né? O meu tá diferente, não tem problema, a gente vai arrumar ele daqui a pouquinho. Então, aqui a gente já pode dar um OK, né? Que a gente redesenhou o nosso desenho. Deixa eu só colocar o nome da ferramenta aqui, ó. Então, para fazer o ponto costura, a gente usou essa ferramenta aqui, ó, que chama ponto corrido, tá? Então, vou colocar aqui para a gente não esquecer. Vou colocar aqui, ó, digitalizar ponto corrido. E aqui a gente usou a ferramenta, acho que foi curva complexa, né? Se eu não estou enganado. Isso, curva complexa. Curva complexa, tá? Assim você não vai esquecer. Para redesenhar os pontos, a gente não vai usar mais nenhuma ferramenta. A gente vai passar para o próximo ponto aqui, que é a configuração dos pontos da nossa matriz, que é a parte mais importante aqui do barrado, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro, você precisa entender que esse barrado, ele tá com 15 centímetros de largura, né? Na verdade, ele tá com, deixa eu ver aqui, ó, 155, né? Porque depois lá na máquina, quando a gente for bordar com a Larissa, você vai entender que vai bordar um pedaço e depois bordar outro, né? Então vai bordar no que a gente chama de duas vezes ali. Não vai usar o bastidor de 2 estágios, mas vai bordar duas vezes no bastidor 13 por 18. Então vai usar a mesma matriz para fazer o barrado inteiro na toalha ali de 31 centímetros. Por isso que é a metade de 31 centímetros, né? 155 aqui. Vamos colocar um ponto diferente aqui, ó, nesses dois objetos aqui, ó. Então eu clico nesse objeto, tá? Eu posso clicar aqui, ó. Clico aqui nessa setinha preta, ó. Clico aqui, ó, ponto corrido, né? Criar corrido de motivo, ó. Dou um clique, ele já mudou, tá vendo? Clico no outro, ó. Dou um clique, ó, ele já mudou também. Aí você pode pôr o desenho que você quiser, o jeito que você quiser, tá? Então a gente vai configurar aqui esse primeiro pedaço. Então, clico com o botão direito do mouse, propriedades do objeto, né, em cima aqui, ó. E a gente vai clicar aqui, ó. Clico aqui nessa setinha, ó. Ó, ele vai aparecer todos os pontos corridos que tem de motivo, ó. Então assim, são vários que você pode utilizar, que o Wilcon te dá, tá? Mas a gente vai escolher os dois aqui, ó. Então vamos pegar esse daqui, ó. Esse daqui, tá? E depois a gente vai mexer nesse de baixo. Nesse daqui, ó, se você mexer aqui, ó, você pode regular. Ó. Se eu colocar aqui com 5, ó, ele ficou maior. Vou colocar aqui com 5 também, ó. Ó, ficou maior, tá vendo? Então posso abrir o cadeadinho aqui, ó, vou pôr 5 e 5, ó, para eles ficar quase igual. E aqui eu vou colocar com 6, vamos ver, ó. Ó, fica mais longe um do outro, tá vendo? Vou colocar com 5, vamos ver. Um em cima do outro, né? 5.5. Pronto, para eles ficarem assim, ó. Então você pode pôr aí do jeito que você quiser, né? Mas vamos usar desse tamanho que vai ficar legal. Vou clicar no de baixo aqui, ó. O de baixo eu não vou mexer, a gente vai deixar esse quadradinho mesmo, tá? E aqui que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, ó, no ponto corrido, né? Aqui nas propriedades, vou colocar também, ó, com 5, ó. Aqui com 5.
e aqui com 5. Para ele ficar um do ladinho do outro, então seria meio centímetro a abertura dele aí, ok? Pronto. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pintar esse aqui de cima de rosa e esse aqui do meio de pink. Nosso objeto verde aqui de baixo, ó, vou clicar nele e vou pintar ele de rosa claro também, tá? Então vai ficar rosa claro. E aqui o meu tá ponto tatame, tá? Se o seu tiver qualquer outro tipo de ponto, a gente vai pôr em ponto cheio. Então a gente clica aqui, ó, e muda para ponto cheio. Vamos deixar em ponto cheio aqui esse objeto para a gente começar a configurar. Então aqui, ó, no nosso passo a passo, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, que eu acabei não marcando, a gente vai fazer a marcação, né, aqui do nosso barrado de toalha, que ele precisa ter uma marcação. Então, o que seria essa marcação, Léo? Nós vamos pegar esse objeto aqui, ó, o último, vamos dar um Ctrl D para duplicar, tá? E eu vou pintar ele aqui dessa cor aqui, ó, verde água aqui, ó, tá bom? Com esse verde água selecionado, a gente vai clicar aqui, ó, ponto de suporte automático, então a gente vai tirar o ponto de suporte e a gente vai clicar aqui, ó, compensação de repuxo, e a gente vai tirar a compensação de repuxo também, tá vendo? Vamos clicar com o botão direito, propriedades do objeto, e aí a gente vai vir aqui, ó, em enchimentos e vamos deixar aqui com 1.0. Ficou até bastante, vamos colocar aqui com 2.0 para ver, ó. 1.5, vai, nem para mim, nem para você, 1.5. Então a gente vai deixar assim o nosso objeto, tá vendo? Ele vai ficar desse jeito. Para que serve isso, Léo? Quando nós formos bordar lá na máquina, ele vai fazer primeiro essa marcação, né? Ele vai marcar ali o tecido, para a Larissa depois vir e recortar aqui, para depois bordar já o barrado de toalha certinho, tá? Então essa marcação serve para fazer realmente a marcação ali da toalha, para recortar, para fazer o recorte. Vamos deixar com 1.0 mesmo, para não ficar correr o risco de escapar, tá? A densidade 1.0. E aí, ó, o que a gente vai fazer agora? Vamos mexer no restante aqui do nosso desenho, tá? Então, aqui a marcação a gente já fez. Densidade do objeto. O que vai ser a densidade, Léo? É o que a gente fez na marcação, mas que a gente vai fazer nesse daqui também, ó. A gente clica no rosinha, clica com o botão direito, propriedades do objeto, enchimentos. Aqui, ó, o espaçamento tá 0.40. Vamos deixar aqui, ó, um pouquinho mais fechado, tá? Como é um barradinho de toalha, vamos colocar aqui com 0.35 para ele ficar mais fechadinho, vai ficar mais bonito, tá? Esses outros objetos não precisa mexer na densidade, então ele já vem configurado com a densidade normal. Não tem como a gente, digamos assim, alterar. Ó. Se eu clicar aqui em propriedades do objeto, ó, ele não deixa você alterar a densidade, porque ele já dá um tanto que ele tem de densidade, tá? Ponto de suporte. Então vamos dar um OK aqui. Nesses dois primeiros não tem ponto de suporte, vai ter só no rosinha aqui, ó. Então nesse rosinha aqui, o que a gente vai fazer? Vamos ir aqui, ó. Ponto de suporte automático, o meu já está ativado, se o seu não tiver ativado, você clica para ele ativar, para ficar amarelinho, tá? Clicamos com o botão direito e vamos vir aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó, e vamos deixar aqui, ó, ponto zigue-zague, tá vendo? Então aqui a gente deixa zigue-zague, o espaçamento 2, o comprimento 5. Rola aqui para baixo, ó. Se o seu tiver marcado aqui, ó, você desmarca, tá? Que não precisa de 2 pontos de suporte, pode deixar só um. Tranquilo? Aqui, no azul, né, a gente já tirou o ponto de suporte, que é a marcação e não precisa. Próximo aqui, ó, compensação de repuxo. Então vamos lá. Os dois de cima não precisa pôr, que ele já vem a configuração. Clico no rosa, ó, vamos clicar aqui, ó. Compensação de repuxo, aqui está 0.20. Como ele é um barradinho de toalha e ele vai ter uma marcaçãozinha, vou deixar um pouquinho mais gordinho para não ter problema de escapar. Então vamos colocar aqui, ó, 0.40, tá? Ó, ele ficar um pouquinho mais gordinho do que o normal. E aqui nesse aqui, ó, compensação de repuxo desse, a gente já tirou, não precisa, não vai ter. O próximo aqui a gente vai organizar as cores dos objetos, tá? Então essa parte aqui é bem importante. Então o que a gente vai fazer aqui, ó?
Primeiro de tudo, ele tem que bordar a marcação. Então vamos clicar aqui na marcação, ó, vamos arrastar e colocar lá em cima, ó. Vai ficar aqui, tá vendo? Depois ele já tem que bordar o barrado de toalha. Então vai bordar a marcação primeiro, aí a Larissa vai parar a máquina, vai recortar por baixo o barradinho. Recortou, já vem bordando aqui, ó, o nosso barrado mesmo, ó. Então ele já vai bordar o barrado, tá vendo? Bordou o barrado, o que que ele vai fazer? Ele vai vir bordar o próximo rosa. Então a gente deixa rosa com rosa e depois ele borda aqui o nosso pink, né? Ou o roxo aqui, sei lá, a cor que for aqui que a gente for usar, tá? A marcação você tem que deixar de outra cor. Por quê, Léo? Na hora que bordar lá na máquina, você não vai usar outra cor, você pode usar o rosa. Mas ele vai bordar o rosa, né? Vai bordar a cor azul, mas você vai pôr a linha rosa e aí vai parar a máquina. Então a máquina vai parar para você trocar de linha, mas você não vai precisar trocar de linha, tá? Então ali essa marcação de outra cor é só para a máquina parar, para ela poder parar para você fazer o recorte para bordar de novo. Na hora que a Larissa estiver bordando, você vai entender também, tá? Então a nossa sequência de cores e objetos vai ficar assim. Então aqui, ó, a gente pode dar um OK também. Agora a gente vai salvar e converter a nossa matriz. Então vamos lá. Clico com o botão direito em cima da imagem, destrancar, tá? Ó, puxo a imagem para cá, ó, e posso dar um delete aqui, ó. Deletei. OK? Clico aqui, ó, em ocultar cores não usadas, remover cores não usadas. Dou 2 cliques em cima da primeira cor e vou pôr o nome dela aqui para mim não esquecer. Então vai chamar de marcação, tá? A próxima aqui eu vou pôr como pink. E a próxima eu vou pôr como rosa aqui, ó. Rosa. OK. Vamos verificar o tamanho da matriz se está no tamanho correto, que é o tamanho de 155. Então selecionamos toda a matriz, ó. Aqui, ó, tá com 156, né, por 44, então vamos diminuir só um pouquinho. Coloco aqui, ó, 155, ó. O cadeadinho deve estar fechado e vou dar um Enter, ó. Pronto, mexeu bem pouquinho, mas ela diminuiu um pouquinho, porque lá o tamanho vai ter que ser 155. Então vou até marcar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, tamanho igual 155 milímetros de largura, tá? Mexemos no tamanho, já tá tudo certo. Agora é só a gente salvar essa matriz. Então clicamos aqui, ó, em arquivo, salvar como, vou salvar na área de trabalho, ó, como matriz barrado, tá? Salvar. E vou converter para a versão de máquina. Então clicamos aqui em arquivo, exportar arquivo de máquina. Na área de trabalho, com o mesmo nome, o tipo aqui, ó, você pode escolher o tipo que você quiser, o tipo da versão da sua máquina, mas a minha lê em PES, então vou colocar aqui em PES, ó. Vou clicar aqui em salvar, ó, e pronto, salvou. Então a gente salva na primeira versão, porque se precisar alterar, a gente vai alterar na versão do Wilcon e salvo na versão da máquina para depois bordar lá no nosso desenho, ok? Na nossa máquina. Então aqui a gente pode dar um OK também. Então, fazendo tudo isso, seguindo esse passo a passo aqui, você consegue criar uma matriz de barrado de toalha, tá?